Escola de mutação. Vou falar agora sobre a questão da matemática, que é uma coisa muito mal, eu acho que muito mal compreendida, muito mal estudada, né? Então se cria aí a figura do analfabeto matemático. Existe o analfabeto político, que a gente sabe, né? É o cara que não entende nada de política, não gosta de política, no entanto a política norteia toda a vida dele e de todo mundo. E o analfabeto matemático é aquele que se recusa a fazer cálculos, usar proporção e dizer que uma coisa é muito custosa ou não é custosa sem fazer uma questão proporcional. Isso é muito comum na avaliação das contas públicas, né? É comum a pessoa dizer que, se fechar o Congresso Nacional, está resolvido. Estou dando um exemplo aqui, né? Está resolvido o problema das contas nacionais. Só que aí não sabe o número do custo da máquina pública, né? Não sabe o número do orçamento nacional, que é coisa de alguns trilhões, talvez 5 trilhões, 6 trilhões, uma coisa assim. E esse custo do Congresso, no caso, é uma coisa insignificante, não chega a 0, alguma coisa, não chega a 0,5%. Então esse exemplo aqui serve para a gente ver que existe, para a matemática é um sentido de proporção. Para se dizer que alguma coisa ela tem importância ou não, é preciso que se faça uma análise proporcional, uma análise de contas. E, inclusive, eu tinha um professor que dizia que, enquanto você entrar na matemática, está na pré-ciência. Para chegar na ciência, tem que matematizar. Então, tudo tem que ser a conclusão de qualquer situação, do ponto de vista da coisa pública, do gasto público, até da nossa vida pessoal, até da vida em sociedade de uma forma geral, tem que ser calculado em cima do proporcional. Então, para se fazer uma afirmativa de natureza política, de natureza econômica, é preciso que se tenha uma muito boa noção de proporção. Então, em função dessa falta de noção proporcional, se tem aí uma série de avaliações equivocadas na sociedade, da onde estão realmente os problemas, né? Se a pessoa não tem condição de avaliar a proporção daquela situação, de qualquer situação, ela não pode dizer, ela não pode localizar o problema. Por exemplo, o problema da sociedade está na gasolina do carro dos deputados. Isso não é verdade. Por quê? Porque a proporção desse gasto para o orçamento nacional ou até o orçamento estadual é uma coisa irrisória. Então tem que se ter os números. Quanto custa, quanto é o orçamento, quanto é o gasto da gasolina. O que normalmente eu vejo que as pessoas não conseguem fazer. Existe, na verdade, um verdadeiro analfabetismo matemático. Isso eu estou falando de pessoas que têm 3º grau, pessoas que estudaram. Então, para se corrigir isso, é preciso que se haja essa noção. Haja essa noção que é fundamental se trabalhar com uma noção de proporção, de números muito exatos. Não existe muito, é pouco, é mais ou menos. Tem que se trabalhar com número, uma relação estatística, uma relação de proporção. Agora, qual é a causa disso? Eu acho que a nossa matemática, ela foi muito deficiente no estudo básico, né? Essa questão da proporção não foi levantada, essa questão do qual é a verdadeira importância da matemática nunca nos foi colocada de forma muito objetiva. E nós estudamos aí uma álgebra linear, uma trigonometria, uma geometria, uma série de fórmulas de equação de 2º grau, uma série de coisas que nunca serviram para nada. E, na verdade, acabaram afastando o nosso entendimento real do que é a questão da matemática, que é fundamental do dia a dia, da sociedade, da vida de cada um e da vida da sociedade. Então esse currículo de matemática ele tem que ser reavaliado. Isso faz parte de uma reestrutura curricular, porque é muito fora da realidade, né? O que a gente estuda na escola nos afasta da importância, da coisa fundamental que é um raciocínio matemático.